Barricadas em chamas, ônibus sequestrados, os bandidos tentam impedir uma ação conjunta na Cidade de Deus e Gardênia Azul. Você tá vendo a dificuldade dos policiais logo na chegada, Força-Tarefa reúne os agentes do Ministério Público do GAECO e também as polícias civil e militar. O objetivo é esse, parar a expansão territorial do Comando Vermelho, que já vai da Cidade de Deus a Gardênia e tenta avançar em outros territórios. Ao vivo, Jackson Silva tem as informações das primeiras horas da manhã que não foram fáceis. Você está aí, ó, num letreiro que é extremamente emblemático. Não sei como não apagaram o azul do Eu Amo Gardênia Azul. Boa tarde para você, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, o clima de guerra na região. A todo momento, os traficantes atiram contra os policiais. O ônibus foi parado na Avenida Ayrton Senna e aqui no acesso à Gardênia Azul, um caminhão foi atravessado para impedir o avanço dos policiais. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa grande operação. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Ao vivo, atualizando as informações, já temos Jackson Silva. Primeiro, Jackson, onde você está exatamente agora? Porque o objetivo, Cidade de Deus, é berço de Comando Vermelho. Gardênia Azul é tomada de Comando Vermelho, com potenciais braços fortes das lideranças para ocupar efetivamente uma área de eterno combate à milícia e avanço para Rio das Pedras. O que foi essa operação de hoje? Não à toa, a gente está falando das forças policiais e do GAECO. Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos na Gardênia Azul, aqui realmente é reflexo da Cidade de Deus. Então houve operação lá também e aqui na Gardênia Azul. Ainda continua a operação, quero só mostrar como aconteceu essa ação ainda na madrugada, tá? Uma força-tarefa foi mobilizada com policiais militares, policiais civis e teve reflexo. Vem comigo, Pedro Mota. Olha só, nessa rua, por exemplo, que dá acesso à Gardênia Azul, um caminhão foi parado por traficantes, exatamente nessa rua. O motorista foi obrigado a atravessar o caminhão exatamente aqui. Você imagina só, Isabelle, a rua é bem movimentada, ó. Carros vindo, voltando. Então as pessoas que saíram para trabalhar tiveram que ter muita paciência. O caminhão atravessou a rua, os policiais tiveram que cercar o local e os bandidos conseguiram fugir para o interior da comunidade. Mas não parou por aí. Na Avenida também Ayrton Senna, um ônibus foi sequestrado e também parado no meio do caminho, usado como barricadas. E aí os bandidos também colocaram fogos em pneus em vários acessos aqui da Gardênia Azul. Fora o confronto, Isabelle, os moradores mais uma vez acordaram com a intensa troca de tiros. Muita gente que saía para trabalhar não conseguiu sair de casa. Agora há pouco, mais confrontos, policiais continuam aqui à procura desses traficantes. Qual é o objetivo, Isabelle? É impedir o avanço territorial. Os traficantes lá da Cidade de Deus, também de outros complexos da Penha, tentam invadir áreas controladas pela milícia. Aqui, por exemplo, a Gardênia Azul, durante muitos anos, era controlada pela milícia. Mas, recentemente, os traficantes do Comando Vermelho invadiram essa região. Mais detalhes eu te conto daqui a pouquinho, Isabelle Benito. A gente está falando também sobre traficantes e Marcelo Carregosa trouxe em primeira mão com exclusividade e o objetivo, ele está acompanhando desde as primeiras horas da manhã também as notícias, desses braços. A gente está falando de uma traficante do Pará que foi presa, desses braços, tá aí a imagem dela, ela também foi trazida para cá, você mesmo falou e trouxe em primeira mão, de um mapeamento já, ela foi presa no Pará, você tá vendo aí, daqui a pouco o Jackson vai trazer os detalhes, porquê da prisão de lá, e esse intercâmbio, que já não é novidade com prisão, ela tá presa no Pará, tá? O porquê que tem a ver, o Jackson vai explicar, mas até o próprio Marcelo Carregosa falou que nada, nenhum almoço é de graça com esses intercâmbios, até mesmo com as prisões e com bandeirinhas que eles estavam tendo que andar dentro das áreas do Comando Vermelho, né, Carregosa? Hoje em dia a gente pode falar que grande parte das lideranças de outros estados vinculados a essa facção criminosa estão aqui.
Estão aqui por inúmeros motivos, que vão desde segurança que eles vão ter da facção, até mesmo para facilitar toda a rede de operações dele. Então ele consegue aqui um local, entre muitas aspas, mais tranquilo para ele atuar e da mesma forma que todos eles ficam coordenando. Você tem que pensar que de um tempo para cá, todas as organizações criminosas principais do Brasil, elas já são transnacionais. Então toda a rota de droga... Não é Rio de Janeiro mais. Não é Rio de Janeiro. Desde envio de veículo roubado e tudo mais, vai passar por estados. Então aqui, quando as lideranças dos outros estados já estão aqui nessa localidade, facilita essa interlocução. Além, obviamente, de você, do próprio crime organizado daqui, ganhar dinheiro com isso, porque ele cobra para estar aqui. Para estar aqui, eles têm que pagar como se fosse uma hotelaria mesmo. Você vai ter também essa questão principal do Rio de Janeiro, como o crime organizado, essa facção, como o berço dela é aqui, ela historicamente ficou mais forte dentro do território que ela domina aqui. Por isso, entreposto. E aí é mais fácil, virou entreposto. Com certeza. Ô Jackson, explica a prisão dessa senhorita aí no Pará. Qual é a ligação dela com essa operação aqui hoje, na Gardênia e na Cidade Azul? Na Gardênia e na Cidade de Deus. Olá, Isabel, vamos lá. Os policiais civis estão avançando, tá? Ainda à procura dos criminosos sobre essa mulher que foi presa ali no Pará. O nome dela é Juliana Cristina Pinheiro, de 26 anos. Quem era Juliana? Juliana, ela é conhecida como Juliana do Pará. Ela era um elo entre o traficante, entre o tráfico aqui do Rio de Janeiro, entre o CV do Rio de Janeiro e também o CV do Pará. O que ela fazia? Trazia informações de lá para cá e também levava daqui para lá. Então era um elo entre os bandidos daqui e também os bandidos do Pará. Ela foi presa numa casa muito humilde, até a mãe, né, expressa algumas informações sobre a igreja. Ah, Deus te abençoe, filha, vai com Deus, né? Dá para ver que a mãe é religiosa, possivelmente evangélica. Uma menina tão nova, né? Você vê que ela foi presa, levada, né, pelos policiais para a viatura, e a gente consegue ver que ela é bem nova, mas ainda assim envolvida com o tráfico de drogas do Pará e aqui também do Rio de Janeiro. Agora, nesse momento, os policiais do BAC, ali, junto com os policiais civis, também procuram por armas e drogas. E lembrando que, Isabel, durante a operação, armas e drogas foram apreendidas. Vamos mostrar agora, temos imagens nesse momento, tá? De armas apreendidas e drogas também sendo apresentadas na cidade da polícia. Isabelle Benito. Essas são as imagens do momento em que houve apreensão ainda no chão, lá da Gardênia e da cidade. Você tá vendo aí, ó, os presos que a gente vai ver daqui a pouco, na contabilização, na chegada. Aí agora sim, já é a arma lá na cidade da polícia. Aí a gente já tem o material de indolação. Aí o pessoal da DRE, juntamente com a Distrital que participou. Rapaz, carregosa munição pra chuchu, hein? A gente se apega muito em arma. Fala pra gente a importância da apreensão da munição. Quando a gente está falando de gasto de criminosos com armamento, principalmente em guerra, a gente não está falando necessariamente só a chegada dos fuzis, mas principalmente a chegada das munições. Da munição. Um dos maiores gastos que você vai ter em guerra territorial, qualquer tipo de guerra, é munição, porque a arma ela precisa estar municiada. E o gasto é muito grande. Sexta-feira a gente viu isso. Um cara deu mais de uma goiabada, aquelas 2 goiabadas, você parar, porque não parava o tiro. Então, assim, e é um gasto. Cada munição aí, você está falando num preço de crime, né, que eles vão comprar, em torno de 3 a 10 reais uma munição. Você imagina o cara fazer uma disparada. Quanto se gasta numa guerra, no custo de guerra, entendeu? Custo de guerra é isso. Então, assim, eles usando arma de rajada e tudo mais. Então, eles estão torrando ali, assim, milhares de reais em segundos, né? Para conseguir ou manter espaço ou atacar. Né? É preciso. O Antônio mandando pra gente, infelizmente a violência no Rio de Janeiro já virou rotina. É um medo de uma segunda-feira de manhã que realmente foi a apreensão de uma das principais vias fazendo o trabalho do ataque, que eles estão acostumados para frear ou tentar impedir a chegada dos policiais aos objetivos das operações, o ataque ali, queimada, virada de favela, e também a imagem que a gente viu aí, o sequestro do ônibus, sequestro de um caminhão, a tentativa de paralisar
Ayrton Senna, que foi logo já, não é a primeira vez, é a segunda vez que a Polícia Militar faz esse papel de contenção, impedindo a chegada de criminosos, que o Carregosa sabe que fica embaixo do viaduto dos prédios ali da Cidade de Deus, armados já para botar o fuzuê e fechar a Ayrton Senna, como já aconteceu, os próprios policiais com os extintores não deixando fechar a Ayrton Senna. Eu vou falar com o Jackson Silva sobre... Vamos soltar, o diretor... o Jackson falou uma coisa importante, pode não parecer do ponto de vista jornalístico ou até mesmo no inquérito policial. Esse é o ônibus sequestrado, tá, gente? Teve que ser retirado. Foram as 20 linhas que foram desviadas de trabalhadores numa segunda-feira por causa dos criminosos, por causa da falta de segurança, passando até pelo canteiro autorizado para a polícia, para o escoamento dessas linhas. Mas não é importante do ponto de vista policial, nem do ponto de vista jornalístico, mas humano é, e esse programa é humano. O momento em que a moçoila lá do Pará, que o Jackson cita, que ele viu, solta o momento que ela é presa lá. Ó, vamos ouvir aí a mãe dela, por favor. Solta. Cadê o áudio? Ó, ela tá saindo aí, ó. Ela que manda o som, né? Ó, ela entrando aí, vai ter a mãe dela daqui a pouco, ó. Pelo menos tinha a mãe dela, eu acho que na saída dela ali, não tinha? Que o Jackson viu a imagem? Alguma imagem o Jackson viu, né? Alguém falou que o áudio era bom? Não vimos áudio nenhum. Jackson Silva deve ter visto. É o começo? Diana, Jesus te ama, não te preocupa, Jesus te ama. Vamos, não. Aí a mãe que sofre, Marcelo Carregosa, Jesus te ama, não te importa, Jesus te ama. Assim, eu conheci uma família que não adianta, né? Cara, a mãe tenta, o pai tenta, seja pobre, seja rico, seja isso. Quando há uma compilação de você ter uma bomba relógio, de mau caratismo, com a oportunidade, quantas vezes você já deve ter visto na porta de delegacia cenas como essa? Mas não é. A menina não só, como disse o Jackson Silva, a menina, essa mulher, né, gente? Mas a gente vai falar, uma mulher importante não só. A captação dela, ela foi presa lá, mas ela fazia viagens constantes, tanto é que a gente teve a grande criminosa do Rio Grande do Norte presa aqui, viagens constantes que começou com esse intercâmbio para chavar a polícia que acha que é só bandidão que vem para cá ou que faz essa movimentação diplomática. Ela, pelo que o Jacques explicou, ela vinha constantemente para cá fazendo esses contatos diversos para não dar rastro de telefone, de nada, para a polícia captar esse ramo entre o Pará e o Comando Vermelho daqui. Exatamente. Normalmente as mulheres, quando elas passam mais batidas de monitoramento, porque não é menos comum, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte, a rota principal do Comando Vermelho transnacional é o norte, como do PCC é o centro-oeste, porque lá Santa Cruz de la Sierra, com a morte lá do Rei da Fronteira... Com as fronteiras. É o PCC, com a fronteira. O do Comando Vermelho é o norte, então todos os estados do norte são estratégicos. A gente olha e acha que tudo desemboca aqui no Rio de Janeiro, não desemboca aqui no Rio. A gente está falando de organizações criminosas hoje em dia que passam das fronteiras dos estados e são internacionais. Então, o que acontece? O norte para o Comando Vermelho é a ligação dele do lado do Pacífico, que principalmente é o produtor de drogas, para também vir para cá, porque daqui eles vão escoar para outros locais, que é o que o PCC já está fazendo. Europa, África, os outros mercados, que aí é onde o dinheiro efetivamente movimenta. Então você vai ver que, por exemplo, o PCC já tem acordos com máfia italiana, albanesa. Então, assim, por mais que o centro de operações dele esteja no Rio de Janeiro, diferente, por exemplo, do PCC, que você vai ver que as grandes lideranças já estão no Paraguai, já estão em outros, até mesmo na África, já estão em outros locais, que para eles são, entre muitas aspas, mais seguros de ficar. Por conta de uma tradição, por assim dizer, do Comando Vermelho, ele permanece grande parte dessas lideranças aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, por isso que eles vêm para cá. historicamente, que quem abriu isso e ganhou contexto, que era líder de uma comunidade pequena, o Fernandinho Beiramar, que hoje é o segundo na hierarquia, depois de Marcinho VP, o preso do Comando Vermelho até hoje, porque ele conseguiu abrir essa rota que antes não se conseguia. E por isso ele tem esse contexto. Jackson Silva, é contigo. Zebeli, quero chamar a atenção, repare só, estamos na Gardênia Azul, uma comunidade extremamente movimentada, sobretudo no comércio também. Então mostra as lojas Pedro Mota.
Repare só que algumas lojas estão fechadas, outras abertas, tá? Agora são que horas? 11h26. Isso não é normal. Então alguns comerciantes preferiram não abrir as portas. Estão com medo, Isabela. Eu conversei em off com alguns moradores. Eles falaram o seguinte: Jackson, todos os dias a gente acorda apreensivo. A gente acorda com medo, porque a gente vê traficante armado na nossa porta, todos armados com fuzis. Pessoas idosas que têm história aqui. Falaram que a gente não aguentam mais isso. Que além disso, os comerciantes também, os traficantes, usam a mesma tática da milícia, que ocupavam esse território e depois também cobravam os comerciantes. O tráfico entrou e continua cobrando, Isabelle. Então, eles eram reféns da milícia, mas continuam sendo refém também do tráfico de drogas. Então, esse é o desabafo de alguns moradores aqui da região. Os cenários para um morador de comunidade onde você não tem a presença efetiva é justamente essa, a instabilidade, onde você tem de repente milícia, você tem de repente uma facção ou não diferente como acontece hoje. Na Praça Seca você tem todo tipo, desde a narcomilícia, desde os tráficos de drogas até mesmo a disputa territorial e a chegada da polícia na estabilização como se fosse bombeiro, essa é a grande verdade. E você como dia a dia lá de comércio, meu Deus do céu. A reportagem Jackson Silva, rodou. Na Avenida Ayrton Senna, uma das principais da Zona Oeste, o ônibus foi usado como barricada para impedir a operação. Em represália à ação da polícia, os traficantes pararam esse caminhão e obrigaram o motorista a atravessar no meio da pista. A chave foi levada pelos criminosos. Homens do batalhão de choque também foram acionados, além dos policiais do batalhão de ações com cães. Policiais militares e policiais civis cercaram o local. E quem saiu para trabalhar teve que ter muita paciência. O engarrafamento está bastante intenso na região. Não tem jeito não, cara. Isso aqui, não sei o que fazer mais. A gente não tem nenhum tipo de segurança. Tá muito complicado aqui essa região toda aí. Em outro ponto, criminosos atearam fogo em objetos no meio da pista. A tropa de elite da Polícia Militar avançou pelas ruas da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. O aparato de guerra foi montado para combater uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. No meio do caminho, uma placa com aviso de traficantes. Os bandidos proibiram jogar lixo no local e ainda assinaram com a inscrição do Comando Vermelho. Além da PM, policiais civis e agentes do Ministério Público também procuraram por criminosos. A ação foi para cumprir 12 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Também houve buscas na Cidade de Deus, que fica na mesma região. Armas foram apreendidas na Gardênia Azul. Drogas também foram localizadas. 4 homens foram presos em flagrante. Eles roubaram um carro e tentaram fugir da comunidade. Mais de 10 pessoas foram presas. Segundo a polícia, todas têm envolvimento com crime organizado. Uma delas é Juliana Cristina Pinheiro dos Santos, de 26 anos, mais conhecida como Ju do Pará. Ela foi presa em Belém, capital do estado paraense. Ela é apontada como a responsável por expandir os negócios do Comando Vermelho para o estado da região do Norte. A traficante costuma gravar vídeos em redes sociais. Em algumas publicações, ela ostenta armas e faz ameaças. A operação teve como finalidade impedir o avanço territorial que deixou milhares de pessoas reféns dos traficantes. Quem vive aqui também sofre com a guerra com grupos rivais. Isso está ficando extremamente exaustivo. Os anos vão passando, isso vai só piorando, piorando. Acho que só Deus para olhar para a gente mesmo e as autoridades. Exaustivo, hoje pela manhã um caos, cada um soltava uma informação, medo de passar, aí caos pelo Américas, aí o medo, Jackson Silva, e não é à toa, não é como a gente falava antigamente, não vamos pregar o caos, o medo, a gente, é difícil falar aqui, mas assim, quando a gente fala evite, evite mesmo, porque esses dias você estava
já estava quase se dissipando a operação, começou tudo de novo, você se joga no chão. A Bruna na linha amarela, sexta-feira, estava lá, na linha amarela, já tinha acontecido a operação, aí mataram o cria lá, aí começou a tentativa de novo e era tiro para tudo quanto é lado. Então, assim, hoje o nosso cuidado é não dar o alvoroço, mas também não falar tá tudo tranquilo, porque ele não pode garantir que tá tudo tranquilo. Nesse momento você tá onde? Já mais 5 estão chegando na cidade da polícia, ou seja, 17 presos hoje. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Veja só, Isabelle, os veículos blindados já estão em pontos estratégicos, mas acontece o quê? Essa operação já está terminando, tá, Isabelle? Portanto, tem um veículo blindado da DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ao lado tem viaturas do BAC, do Batalhão de Ações com Cães, e a operação já está acabando, tá, Isabelle? Quero só ressaltar o que o delegado tinha falado comigo sobre a investigação relacionada ao Comando Vermelho. Já falamos várias vezes sobre isso, sobre a posição dos traficantes do Comando Vermelho. Eles trabalham como empresários, se dividem em núcleos, cada um tem uma função. Aí tem lá o operador intelectual, tem o operacional que lida com as armas, né? E os demais que exercem as tarefas, né? Roubam carros, ônibus, entre outros também, e cargas também. Então, lamentavelmente, quem mora aqui sofre essa consequência, porque o tráfico cresceu, evoluiu, os bandidos passaram a trabalhar como empresários e, infelizmente, essa expansão territorial deixou milhares de pessoas reféns do medo, Isabelle Benito. Meu pai amado, tá lá, ó, quem imaginava em plena Gardênia, CV, DRE. Ah, por que DRE? Delegacia de Repressão a Entorpecentes. É isso, não existia DRE em área de milícia. Falando em área de milícia, levanta, professor de geografia Marcelo Carregosa, joga aqui o mapa para o pessoal entender o que a gente está falando, ó. A gente está falando daqui, do Abelardo Bueno, né? Da Lagoa, para você ter uma noção. Aqui a gente está falando, quando entra para Barra, Ayrton Senna. E aqui a gente tem colado já a Gardênia, que historicamente, muito próximo à Cidade de Deus, você pode aqui estar o Rio das Pedras, ó, historicamente, mas nunca foi área nem de disputa territorial do Comando Vermelho da Cidade de Deus. Aqui mostra pra gente o tanto que é esse barril. Exatamente, assim, a gente falou antes sobre a questão internacional e nacional, mas você fazer também local, você também tem uma diferença. O que acontecia? Aqui, historicamente, é o berço da milícia do Rio de Janeiro, que Rio é das aqui, Pedras. Ó, Rio das Pedras. A primeira geração da milícia, junto com Campo Grande, vai ser Rio das Pedras, vai criar um dos modelos que a gente entende como milícia, e que vai ser reproduzido. Milícia vai tomar Rio das Pedras, vai tomar Curicica e vai Gardênia Azul. Essa daqui é um berço histórico do Comando Vermelho. Que é a Cidade de Deus. Eles conseguiram manter historicamente aqui. E quando a milícia estava com mais força, Nil também, milícia. Historicamente foi milícia. Então o que acontece? Quando a milícia, até alguns anos atrás, que estava com muita força, ela estava sufocando a Cidade de Deus. Então você tinha um reforço do crime organizado aqui para não perder esse enclave, né? Virou o jogo. Virou o jogo. Agora o tabuleiro mudou. Então o que acontece? O Comando Vermelho toma essa área e obviamente, você vê que a expansão é mínima para tomar. Aqui é simbólico. Se o Comando Vermelho tomar Rio das Pedras, acabou a era das milícias. Acabou a era das milícias. Isso daqui é onde hoje se tem informação, me corrija, que historicamente, por honra, não perder e mais... Se aqui acabou a era das milícias. Acabou a era das milícias. Tá aí, então, para vocês entenderem, o barril de pedra que é isso daqui. Isso daqui fecha aqui, ó. Isso daqui, ó. E olha a Curicica também. Olha então, Senna. Olha então, Senna. Olha a amarela. Isso daqui é onde passam milhares de pessoas e que hoje os caras tentaram virar o negócio. Tá vendo aqui, ó? Rapaz. Lembrando pra quem mora no Rio de Janeiro, olha aqui. Lembrando pra quem mora no Rio de Janeiro, abre a tela. Que isso daqui é um dos locais mais caros de se viver no Rio de Janeiro, ultimamente com os maiores empreendimentos. Dá pra entender? Não, nem a gente, então não vou tentar te explicar, tá?